A guerra russo-ucraniana, contabilizada a partir do início da invasão em grande escala da Rússia, já dura mais tempo do que os combates da Primeira Guerra Mundial. E embora os meses recentes tenham trazido sinais claros de estabilização em muitos setores da frente, a guerra não se esgotou. A Rússia continua a exercer pressão em eixos selecionados, enquanto as forças ucranianas tentam retomar a iniciativa em outros pontos, registrando uma série de sucessos táticos. Hoje, analisaremos os desenvolvimentos mais importantes nas principais direções da frente, visualizando-os no mapa e prestando atenção especial às mudanças fundamentais na forma como esta guerra tem sido travada nos últimos meses. Em segundo plano, a campanha de ataques de longo alcance da Ucrânia também prossegue. Então, vamos aos detalhes. Relatórios recentes da mídia sugeriram que a situação na frente está começando a mudar após muitos meses de iniciativa total russa e que a Ucrânia obteve sucessos significativos. Olhemos para isso com mais detalhes, pois, como de costume, a realidade é muito mais matizada. Ao contrário das expectativas generalizadas, a Rússia não lançou uma nova ofensiva de primavera na escala das operações vistas nos 2 anos anteriores. Em vez disso, entre março e abril, a atividade na frente quase congelou, com as forças russas conduzindo apenas ações ofensivas limitadas. Isso não mudou muito na segunda metade de abril ou no início de maio, quando a Rússia se concentrou principalmente na direção de Kostiantynivka, da qual já havia se aproximado no final do ano passado, e na área oeste de Ruliapol. A Ucrânia, por sua vez, lançou uma série de contra-ataques em fevereiro e março, concentrando-se em estabilizar e melhorar sua posição na junção dos oblastes de Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia, atacando em direção a Uspetnivka. Embora a Ucrânia não tenha conseguido retomar a aldeia em si, a operação permitiu que suas forças recuperassem vários assentamentos perdidos anteriormente e melhorassem sua posição tática antes de uma esperada retomada da atividade ofensiva russa neste setor. Nos últimos meses, as forças ucranianas também contra-atacaram com sucesso na parte nordeste do Oblast de Kherson, ao redor de Stepnohivsk, expulsando as tropas russas da área próxima à aldeia, incluindo pelo menos suas partes norte e central. As forças ucranianas também continuaram as operações a sudeste, em direção à aldeia de Kamiansk, recapturando posições perdidas anteriormente. Isso empurrou as forças russas para longe de Zaporizhzhia, garantiu esta direção e apagou os ganhos que a Rússia havia feito ao longo de muitos meses em 2025. O principal efeito foi afastar os operadores russos de drones FPV, que representavam uma ameaça aos distritos sul da própria Zaporizhzhia. Nas últimas semanas, a atividade ucraniana mais ampla também foi registrada em torno de Ivanivka e Novopapilivka, resultando na consolidação de ambas as aldeias a sudeste de Pokrovsk. Mais a oeste, as operações ucranianas continuaram nos últimos dias ao longo de uma frente de mais de 20 km de largura, onde observamos um ataque ucraniano em direção à aldeia de Komar. Até agora, evidências visuais confirmaram tropas ucranianas chegando a Novorihorivka, Novokeorivka, Voskresenka e Pidbuni. A Ucrânia está operando agora seguindo o mesmo modelo que a Rússia utilizou há um ano. Estamos vendo uma tática eficaz de penetração e infiltração por soldados individuais através de seções da linha de frente deixadas sem guarnição pelo inimigo, combinada com problemas logísticos do lado que atualmente defende esse setor. Por se tratar de uma tática baseada em infiltração, devemos ter cuidado ao assumir que as unidades de ataque estão, de fato, consolidando o controle. Áreas que parecem ter sido retomadas podem, na realidade, permanecer contestadas. Por exemplo, há cerca de 2 semanas, a presença russa foi registrada em Dobropazov. Alguns dias depois, a presença ucraniana foi registrada em Novohirorivka. As duas aldeias estão a mais de 20 km de distância em linha reta. Isso provavelmente significa que esta área contém uma zona cinzenta excepcionalmente ampla, com cerca de 20 km de profundidade, que não está sob controle efetivo de nenhum dos lados. Tanto as forças russas quanto as ucranianas operam ali por meio de pequenas unidades de infiltração, tentando capturar e manter posições selecionadas. Tais zonas cinzentas amplas estão se tornando, e provavelmente continuarão a ser, uma característica cada vez mais comum da frente ucraniana, especialmente em áreas sem cidades ou aldeias maiores. O motivo é duplo. Ambos os lados têm pessoal limitado e os drones agora dominam o campo de batalha a tal ponto que a consolidação de posições tornou-se extremamente difícil.
Em maio, com um atraso claro em comparação com os anos anteriores, a Rússia iniciou operações ofensivas mais amplas em um número limitado de eixos. No momento, os dois principais avanços russos estão se desenvolvendo em duas direções. O grupamento de forças leste retomou sua operação a leste de Ruliapol, que havia sido capturado no final do ano passado, moendo lentamente as defesas ucranianas e alcançando 3 aldeias maiores que ancoram a primeira linha defensiva em direção a Horihivik. São elas Rulialpilsk, Verkhnia Terça e Vozivizhivka. Ao longo do caminho, as forças russas também tomaram uma série de aldeias menores. Com base no material visual disponível, as 3 aldeias maiores estão sendo contestadas no momento, com a primeira delas estando amplamente sob controle russo. O objetivo claro da Rússia neste eixo é desarticular a defesa ucraniana, que nesta área estava orientada ao longo de uma linha norte-sul, e chegar a Horihivik pelo leste. Isso é relevante porque inúmeras tentativas russas de romper pelo sul terminaram em fracasso. A Rússia está agora aproximadamente na metade do caminho entre Ruliapol e Orihiv, mas posições defensivas ucranianas bem mais preparadas ainda estão à frente. Entre fevereiro e maio, a Rússia também realizou operações a oeste de Siversk, capturada no ano passado, diretamente ao longo do eixo Sloviansk-Kramatorsk. As forças russas avançaram cerca de 10 quilômetros nesta área e chegaram à aldeia de Rai Oleksandrivka, onde os combates ainda continuam. É duvidoso, porém, que a Rússia tente um assalto direto às 2 maiores cidades controladas pela Ucrânia no Donbass. É mais provável que essas operações tenham como objetivo fixar as forças ucranianas. Há pouca dúvida de que a atenção da Rússia nos últimos meses se concentrou na captura de Kostiantynivka. A operação russa para tomar a cidade espelhou de perto as ações que levaram à captura de Pokrovsk e Minohard. Inicialmente, a Rússia se concentrou em tomar áreas em ambos os flancos da defesa da cidade. Como resultado, entre fevereiro e maio, as forças ucranianas foram expulsas de Berestok e da maior parte de Lenivka, a oeste da cidade, bem como Novominitrivka, a leste da área urbana de Kostiantynivka. A partir dessas aldeias capturadas, as forças russas começaram a infiltrar-se na própria Kostiantynivka. Isso foi realizado por soldados individuais, que então se concentram em maior número dentro da cidade antes de atacar os pontos de resistência ucranianos. Assim, no final de maio ou início de junho, as defesas ucranianas na parte sudoeste da cidade foram rompidas. As tropas russas romperam as posições ucranianas a partir da parte sul de Ilinivka e florestas próximas. Entraram na cidade e rapidamente alcançaram sua área central. Isso fragmentou a defesa ucraniana em pontos de resistência isolados e permitiu que as forças russas ocupassem grandes áreas da parte oeste da cidade. O sucesso dos grupos de assalto russos foi precedido, como em Pokrovsk, pela neutralização da logística ucraniana. A principal e, efetivamente, a única rota de suprimento ucraniana ligando Kostiantynivka à retaguarda, a estrada Kostiantynivka-Druzhkivka, caiu sob o controle de operadores de drones russos há várias semanas. O resultado foi o bloqueio da maior parte do movimento ao longo da estrada, forçando as tropas ucranianas a entrar e sair da cidade a pé. Os próprios soldados ucranianos admitiram que o rodízio ou a chegada à cidade envolvia um risco muito maior do que permanecer dentro dela. O controle sobre a estrada não apenas complicou o abastecimento da cidade, mas também interrompeu severamente as rotações, o movimento de forças descansadas e tornou a evacuação dos feridos quase impossível. Ao mesmo tempo, ataques de precisão russos regulares com bombas planadoras contra posições defensivas ucranianas identificadas enfraqueceram gradualmente a defesa e permitiram que os grupos de assalto obtivessem sucesso. A batalha pela cidade está entrando em sua fase final, mas isso não significa que toda a defesa ucraniana entrará em colapso rapidamente. Embora as perspectivas de a Ucrânia manter as partes leste e central da cidade sejam agora muito limitadas, a experiência de Pokrovsk e Minohard sugere que as forças ucranianas continuarão resistindo nos distritos mais a oeste da cidade para atrasar a batalha por Druzhkivka, que deve ser o próximo objetivo russo após Kostiantynivka. Druzhkivka protege Kramatorsk e Sloviansk pelo sul, e, sem tomá-la, a Rússia não poderá iniciar nenhuma operação séria visando a captura dessas 2 cidades. Na margem norte do Donetsk, na direção de Liman, a situação é mais ambígua. Por um lado, as forças russas continuam a infiltrar-se na cidade pelo leste através de áreas florestais, repetindo a tática de infantaria dispersa discutida anteriormente. Desta forma, a Rússia mantém alguma presença na parte leste da cidade, às vezes chegando até o seu centro.
Por outro lado, ao norte de Liman, as forças ucranianas estão conduzindo suas próprias operações ofensivas. Em um silêncio operacional quase total, a Ucrânia tem atacado ao longo do setor de Drobychev a Katerinivka, obtendo sucesso e retomando pelo menos as aldeias de Karpivka e Hidkodub. De acordo com relatos ainda não confirmados, esses ganhos podem ser ainda maiores. Essas operações e avanços ucranianos também foi confirmado por fontes russas. Nos demais setores da frente, as operações são ações secundárias ou de fixação, com a pressão russa ainda continuando. As operações russas mais ativas estão ocorrendo em torno de Kupiansk e na margem leste do Oskil, onde as forças russas atingem Kupiansk e Vuslov há algum tempo. A situação dos soldados ucranianos na margem leste do rio continua extremamente difícil devido a problemas de abastecimento, com as provisões podendo chegar até eles apenas por drone. Atualmente, vemos duas direções onde a Rússia está desenvolvendo operações ofensivas, a leste de Rolyapole e dentro de Kostiantynivka. Ao mesmo tempo, a Ucrânia está conduzindo ações ofensivas em 3 eixos que poderiam ser descritos como inativos ou de importância limitada, mas foram provavelmente essas características que os tornaram atraentes para o comando ucraniano. A Ucrânia atacou em áreas onde o controle russo era limitado, a urbanização era baixa, a logística era difícil para a Rússia e as defesas russas estavam com menos pessoal e menos preparadas. Isso permitiu que as forças ucranianas obtivessem ganhos empregando apenas recursos limitados. Até agora, no entanto, as tentativas de alcançar sucessos mais profundos falharam, principalmente porque as forças ucranianas designadas para essas operações eram elas próprias limitadas. O potencial ofensivo limitado de ambos os lados está, sem dúvida, ligado a problemas de geração de força que agora afetam tanto a Ucrânia quanto a Rússia. Mas esta não é a única razão pela qual a situação se estabilizou e o ritmo dos avanços e da pressão ao longo da frente diminuiu. Como a mão de obra disponível da Ucrânia é limitada, nos últimos meses o país continuou substituindo soldados por sistemas não tripulados onde quer que fosse possível. Kiev desenvolveu o conceito de uma chamada muralha de drones, projetada primeiro para conter a pressão russa na frente e depois para multiplicar as perdas inimigas. O problema é que nada acontece no vácuo. Os processos iniciados pela Ucrânia foram rapidamente adaptados e copiados pela Rússia. Como resultado, os drones são responsáveis por uma parcela cada vez maior da atividade da linha de frente. Eles agora infligem a esmagadora maioria das perdas ao inimigo. A presença em massa de drones no céu levou ambos os lados a abandonar quase completamente o uso de veículos na linha zero. Isso também se reflete nas estatísticas, que mostram que, nos últimos meses, o número de veículos destruídos relatados, incluindo tanques, caiu para quase zero. Isso não significa que a Rússia ficou sem tanques, significa que usá-los nas atuais condições do campo de batalha faz em grande parte pouco sentido. Cada tentativa este ano de lançar um ataque com colunas blindadas ou mecanizadas terminou em completo fracasso e destruição. Os drones foram centrais para isso porque, mesmo quando não eram a principal arma de ataque usada para inutilizar veículos, eles forneciam reconhecimento e detectavam movimentos enquanto estes ainda ocorriam na retaguarda inimiga. Por essa razão, tanto a Rússia quanto a Ucrânia agora conduzem operações na zona de combate com soldados individuais, que se filtram em posições que não são mantidas por um grande número de defensores. Concentrar tropas atrairia imediatamente drones, fogo de artilharia ou ataques aéreos. Ao mesmo tempo, batalhas de intensidade semelhante estão sendo travadas constantemente no céu, onde operadores de drones caçam máquinas inimigas para apoiar e, frequentemente, apenas para permitir as ações do soldado no solo. Os meses recentes também viram ambos os lados adquirirem a capacidade de usar drones FPV contra alvos a 100 ou 150 km da linha de frente. Esta tendência foi iniciada pela Ucrânia, que começou a lançar ataques cada vez mais intensos contra alvos em Donetsk e Mariupol ocupados, bem como nas principais rotas de suprimento da retaguarda russa. A prática foi rapidamente copiada pela Rússia, embora deva ser enfatizado que, por enquanto, a escala dos ataques russos permanece significativamente menor do que as operações conduzidas pelos operadores de drones ucranianos. Os principais alvos incluem depósitos de suprimento, infraestrutura de energia, sistemas de defesa aérea e radares, mas também veículos que transportam soldados, munições ou combustível. A campanha de ataques de profundidade da Ucrânia não mostra sinais de desaceleração, pelo contrário, está claramente se intensificando. Os alvos estratégicos atacados pela Ucrânia são as pontes que ligam a península da Crimeia ao Oblast de Kherson,
Nos últimos dias, as pontes em Henichesk, Chonhar e Armiansk foram seriamente danificadas diversas vezes, com o tráfego temporariamente suspenso. O objetivo declarado da Ucrânia é isolar totalmente a Crimeia. Se a pressão for mantida e o número de ataques às travessias aumentar, este objetivo poderá ser alcançado em um grau significativo, e os efeitos provavelmente serão sentidos na frente com relativa rapidez. Em teoria, isso criaria uma situação ideal para a Ucrânia tentar retomar a iniciativa, mas, dados os seus próprios problemas significativos de falta de pessoal, não necessariamente esse cenário se concretizará. Como de costume, vejamos também o quadro mais amplo dos principais ataques de médio e longo alcance nas últimas 3 semanas, ilustrados no mapa. Em 22 de maio, Starobilsk foi atingida. De acordo com a Ucrânia, o alvo era uma unidade de comando de drones. De acordo com a Rússia, um dormitório. Naquela mesma noite, um terminal em Novorossiysk também foi atacado. O dia 23 de maio trouxe um ataque à fábrica de produtos químicos AKM em Permykrai. 2 dias depois, as forças ucranianas atingiram a refinaria em Yaroslav e, em 27 de maio, a refinaria de Tuapse. Durante a noite de 28 para 29 de maio, drones Alpha atingiram o centro de inteligência eletrônica do FSB perto de Teryuk, o terminal de gás no porto de Teryuk e as estações de bombeamento em Yaroslav 3. 3 tanques de óleo queimaram em uma área de aproximadamente 5.000 metros quadrados. Em 30 de maio, a Ucrânia danificou um petroleiro e a infraestrutura portuária de uma refinaria em Tagarog e também atingiu um depósito de combustível em Amavir. 2 dias depois, drones atingiram a refinaria em Saratov, a estação de bombeamento Lazarevo no Oblast de Kirov e um depósito de combustível em Matviev-Kurgan. A Rússia alegou ter derrubado 216 drones. Já em 3 de junho, a Ucrânia atacou São Petersburgo. Drones atacaram o terminal de petróleo da cidade e um navio de guerra em um dique seco em Krokstar, a corveta Boik. Tudo isso aconteceu no que se chama de Davos Russo, o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Em 7 de junho, a já mencionada campanha para isolar a Crimeia intensificou-se. Unidades ucranianas atingiram a ponte de Chonhar, que liga a Crimeia ao sul ocupado da Ucrânia. Segundo o lado ucraniano, o objetivo era cortar o fluxo de tropas, munições e combustível da Crimeia em direção a Ruliapol. 2 dias depois, a mesma ponte foi atingida novamente. Em 10 de junho, a Ucrânia atingiu o porto de Mariupol ocupada, e naquela mesma noite, mísseis FP-5 Flamingo atingiram a fábrica Venir Progress, um ataque capturado em vídeo. O dia 11 de junho trouxe ataques à refinaria Afipsk, bem como novos ataques menores na Crimeia, principalmente contra pontes e travessias entre o Oblast de Kherson ocupado e a Crimeia. O The Moscow Times, citando autoridades de ocupação, relatou danos em várias pontes, perto do canal da Crimeia do Norte, Preobrazhenka, Mirny, a rota Perekov-Armiansk e a área de Stavik. Em 12 de junho, a Ucrânia atingiu as refinarias Taneco e Taif-NK em Nizhnekansk, bem como uma fábrica de borracha sintética no Oblast de Samara, cujos produtos são usados na produção de combustível sólido para foguetes. Um dia depois, o terminal Tamneftgaz teria sido atingido. Em 14 de junho, Zelensky falou de um ataque a uma instalação de combustível no Oblast de Yaroslav e à fábrica de produtos químicos Azot no Oblast de Tula. Em 16 de junho, drones voltaram a voar sobre Moscou. Um deles danificou uma instalação na refinaria de Kapotnia. No mesmo dia, destroços de drones causaram um incêndio em um depósito de combustível em Poltavskaya, em Krasnodar Krai. Por outro lado, deve-se notar que durante o mesmo período, mais de 6.200 drones e mais de 250 mísseis atingiram a Ucrânia, uma média de cerca de 250 drones e 10 mísseis por dia. E não esqueçamos que, em segundo plano, surge a perspectiva de um degelo nas relações entre Estados Unidos e Irã, uma má notícia para o Kremlin. Enquanto isso, a União Europeia avança com seu 21º pacote de sanções e expandiu sua lista de restrições para incluir novos indivíduos e entidades. O próximo pacote irá, mais uma vez, focar-se principalmente em bancos, criptomoedas e energia. E a guerra, ultrapassando agora um marco sombrio após o outro, continua.